Que bom estarmos mais uma vez reunidos, né, para essa leitura que está sendo tão esclarecedora para todos nós, né? Muito lindo esse trabalho dos obreiros da vida eterna, nos esclarecendo o nosso desencarne, porque serve para nós, né, como exemplo. Hoje nós vamos ler o enterro de Dimas. É o capítulo 15, Aprendendo Sempre. Estamos aprendendo realmente com esse livrinho, né? O velório de Dimas, que foi o capítulo 14, nos trouxe grande ensinamento. E agora, então, esse aqui, né, mais esclarecedor ainda, né? Que coisa boa, meus irmãos, nós temos esse acesso a esse canal do Grupo Espírita Francisco Xavier, nos trazendo através de todas as leituras, as palestras, né? Esses encontros diários que a gente está tendo, né? Maravilhas de esclarecimento, abençoado trabalho, né? Então, que a gente continue firme assistindo, divulgando, né, essas tarefas do nosso canal. Então, vamos lá, vamos começar o Aprendendo Sempre, né? Vamos ver. 2 horas antes de organizar-se o cortejo fúnebre, estávamos a postos. A residência de Dimas enchia-se de pessoas gratas, além de apreciável assembleia de entidades espirituais. Jerônimo, resoluto, penetrou a casa, seguido de nós outros. Encaminhou-se para o recanto onde o recém-desencarnado permanecia abatido e sonolento, sobre a carícia materna. Reparei que o médium liberto tinha agora o corpo perispiritual mais aperfeiçoado e mais concreto. Tinha a nítida impressão de que, através do cordão fluídico do cérebro morto a cérebro vivo, o desencarnado absorvia os princípios vitais restantes no campo fisiológico. Nosso dirigente contemplou o enternecido e pediu informes à genitora, que os forneceu satisfeita. Ah, mãezinha querida, né? Ali firme com o seu filhote, né? Cuidando, velando, né? Graças a Jesus, melhorou sensivelmente. É visível o resultado de nossa influência restauradora. E creio que bastará o desligamento do último laço para que retome a consciência de si mesmo. Jerônimo examinou, auscultou como clínico experimentado. Em seguida, cortou o liame final, verificando que Dimas, desencarnado, fazia agora o esforço do convalescente ao despertar, estremunhado, fim do longo sono. Somente então notei que, se o organismo perispirídico recebia as últimas forças do corpo inanimado, este, por vez, absorvia também algo de energia do outro, que o mantinha sem notáveis alterações. O apêndice prateado era a verdadeira artéria fluídica, sustentando o fluxo e o refluxo dos princípios vitais em readaptação. Retirada a derradeira via de intercâmbio, o cadáver mostrou sinais quase de imediato de avançada decomposição, concretizado o desencarne, né? É o tempo que ele precisou, né, para fazer todo aquele processo do enterro, daqueles comentários, né, para que ele pudesse ficar bem desligado, né, dormindo, né, junto com a sua mãezinha, e agora já se desligando, né? Então vamos lá ver. A análise do cadáver de Dimas causava tristeza. Inumeráveis germes microscópicos entravam como exércitos vorazes em combate aberto, libertando gases ocultos que revelavam o apodrecimento dos tecidos e líquidos em gerais. Os traços fisionômicos do defunto achavam-se alterados, degenerando-se também a estrutura dos membros. Os órgãos autônomos, por seu turno, perdiam a feição característica, já tumefactos e imóveis. Em compensação, Dimas livre, Dimas espírito, despertava, amparado pela genitora. Abriu os olhos, fixou-se em derredor, num impulso de criança alarmada, e chamou a esposa aflitivamente. Dormira em excesso, mas alcançava
sensível melhora. Sentia a casa cheia de gente e desejava saber alguma coisa a respeito. A mãezinha, porém, afagando-o, brandamente acalmou, esclarecendo. Ouça, Dimas, a porta pela qual você se comunicava com o plano carnal, somático, cerrou-se com seus olhos físicos. Tenha serenidade, confiança, porque a existência do corpo físico terminou. O desencarnado não dissimulou a penosa impressão de angústia e fitou-a com amargurado espanto, identificando pela voz um tanto vagamente. Não me reconhece, filho? Bastou a pergunta carinhosa, pronunciada com especial inflexão de meiguice, para que o desencarnado se abraçasse a velhinha, gritando num misto de júbilo e sofrimento. Mãe, minha mãe, será possível? A anciã deteve-o ternamente nos braços e falou. Escute, refreie a emoção que lhe será extremamente prejudicial. Sustente o equilíbrio diante do fato consumado. Estamos agora juntos numa vida mais feliz. Não tenha preocupações acerca dos que ficaram. Tudo será remediado como convém, no momento oportuno. Acima de qualquer pensamento que o incline à prisão no círculo que acabou de deixar, faça valer a confiança sincera e firme em nosso Pai Celestial. Ó, minha mãe, e a esposa e os filhos? A sábia benfeitora, todavia, cortou-lhe as palavras, consolando. Os laços terrenos entre vocês e eles foram interrompidos. Restitua-os a Deus, certo de que o eterno Senhor da vida, a quem fato pertencemos, permitirá sempre que nos amemos uns aos outros. Contemplou-a Dimas através de espesso véu de pranto e antes que ele enunciasse novas interrogações, falou à genitora carinhosa, apresentando-lhe Jerônimo, que acompanhava a cena comovido. Eis aqui o amigo que o desligou das cadeias transitórias. Em breve partirá você em companhia dele, buscando o socorro eficiente de que necessita. Embora atordoado, o filho esboçou silencioso gesto de contrariedade ante a perspectiva de nova separação do convívio materno, mas a velhinha interveio acrescentando: vim até aqui porque você me chamou, recordando a Mãe Divina. Contudo, não estou habilitada a lhe proporcionar ingresso em meus trabalhos por enquanto. O irmão Jerônimo, todavia, é o orientador dedicado que conduzirá o serviço de sua restauração. Tenha confiança. Irei vê-lo quantas vezes for possível, até que possamos reunir no outro lar venturoso, sem as lágrimas da separação e sem as sombras da morte. Em seguida, sussurrou algumas palavras que somente Dimas pôde escutar, e sob funda emoção viu-o desvencilhar-se dos braços maternos e avançar, cambaleante para Jerônimo, osculando-lhe respeitosamente as mãos. O assistente agradeceu o carinho preto de reconhecimento e amor e, de olhos marejados, explicou. Nada efetuamos aqui, senão o dever que nos trouxe. Guarde o seu agradecimento para Jesus, o nosso benfeitor divino. O trabalhador, recém-liberto, trazia o olhar nevoado de pranto entre a alegria e a dor, a saudade e a esperança. A devotada mãe amparou-o, mais uma vez animando. Dimas, congregam-se aqui diversos amigos seus em manifestação inicial de regozijo pela sua vinda. Entretanto, a sua posição é a do convalescente, cheio de cicatrizes a exigirem cuidado. Fale pouco e ore muito. Não se aflija, nem se lastime por hoje. Não pergunte mais nada, meu filho. Seja dócil, sobretudo, para que o vosso auxílio não seja mal interpretado pela visão deficiente que você traz da esfera obscura. Acompanharemos seus despojos até a última morada, a fim de que você faça exercício preliminar para a grande viagem que levará a efeito. Dentro de breves minutos, sustentado pelos nossos amigos, a caminho do restabelecimento. Não tema, pois já se preparou para recebermos a cooperação.
semeando bem em longos anos de atividades espiritista. Não dá guarida ao medo, que sempre estabelece perigosas vibrações de queda em transições como a em que você se encontra. Coisa linda essa mãe, uma mãe tão esclarecida, dando toda essa força para esse filho amado, né? E é verdade o que ela coloca aqui, não dê guarida ao medo. Nós não devemos ter medo. O único medo que a gente pode ter é aquele que nos resguarda a vida, né? É a da sobrevivência, né? Então é esse resquício que o medo faz em nós, é de sobreviver. É isso aí que a gente tem que ter enquanto estamos aqui. Mas do momento, como diz aqui, né? Não, que a gente está desligando, não tem que ter medo. Como agora, nós não temos que ter medo, nós temos que confiar muito. Se nós estamos agindo com coerência diante disso tudo que está acontecendo na nossa volta, no mundo, nós não temos que ter medo de nada, receio nenhum. É confiar em Deus e seguir, né? Cada um na sua trajetória. Ele como desencarnado e nós aqui como encarnados, fazendo um trabalho, né? Desenvolvendo esse trabalho, orando, tendo confiança em Deus, tendo paciência, né? Vamos prosseguir. Em seguida, conduzindo à câmara mortuária, onde o corpo jazia imóvel, prestes a partir, acrescentou a anciã, sob o olhar de aprovação que Jerônimo lhe dirigia. Venha ver o aparelho que serviu fielmente durante tantos anos. Contemple-o com gratidão e respeito. Foi seu melhor amigo, companheiro de longa batalha redentora. E como a viúva e os filhos lamentosamente advertiu. Deploro os sentimentos negativos a que se recolhem os seus entes amados, despercebidos da realidade do espírito. Não se detenha, Dimas, nas lágrimas que derramam, absorvidos em devastadoras incompreensão. Esse pranto a essas exclamações angustiosas não traduz a verdade dos fatos. Você sabe agora, mais que nunca, que a imortalidade é sublime. Nunca houve adeus para sempre na sinfonia imorredora da vida. Abastenha-se, pois, de responder por enquanto às arguições de sua mulher e seus filhos, que seus filhos dirigem ao cadáver. Quando você estiver refeito, voltará a auxiliá-los, consagrando-os ainda e sempre inestimável amor. Verdadeiro, né? Ela está bem consciente, passando isso para ele, né? Que ele tenha consciência, né? Que agora não adianta mais nada, que depois que a gente se desliga, não adianta, né, meus amados? Nem nós aqui. Não adianta ficarmos, né, chorando em demasia quando perdemos alguém da família, ou nos lamentando de remorsos, que nós não podemos concretizar aquilo que nós queríamos. Então a gente tem que aproveitar o momento que estamos aqui. Porque depois passou, cada um vai para o seu plano, né, de merecimento e a vida continua. É isso aqui que ela está colocando, né? E ele vai voltar depois como espírito um pouquinho mais elevado que ele é, ou bem elevado, para auxiliar a família, né? Dimas procurou conter-se ante a perturbação geral do ambiente doméstico e vacilante debruçou-se sobre o ataúde, vertendo grossas lágrimas. Via-se-lhe um inaudito esforço para manter serenidade naquela hora. Rente a ele, a esposa proferia frases de intensa amargura. Todavia, em obediência às recomendações maternas, ele guardava discreta atitude de tristeza e enternecimento. Notei que Dimas sentia dificuldade para concatenar raciocínios, porque tentou em vão articular uma prece em voz alta. Percebendo-lhe um intenso desejo, aproximou-se Jerônimo de sensível irmã encarnado, então presente, tocou-lhe a fronte com a destra luminosa, e o companheiro, declarando sentir-se inspirado, levantou-se e pediu permissão para pronunciar breve súplica, no que foi atendido e acompanhado por todos. Que coisa linda, né? Vejam só a inspiração que nosso irmão, né, Jerônimo, tocou naquela pessoa para que ela levantasse, né, e saísse
né, fizesse limpar aquele clima, né, de amargura, de dor que estava naquele momento, para dar força para o Dimas, né? Sob a influência do orientador espiritual, o companheiro orou sentidamente. Verifiquei que Dimas experimentava imensa consolação, graças aos gestos amigo de Jerônimo. Logo após, ante as exclamações dolorosas dos familiares, o ataúde foi cerrado e iniciou-se o préstito silencioso. Seguíamos ao fim do cortejo em número superior a 20 entidades desencarnadas, inclusive o irmão recém-liberto. Abraçado à genitora, Dimas, em passos incertos e vagarosos, ouvia-lhe discretas exortações e sábios conselhos. Entre os muitos afeiçoados do círculo carnal, reinava profundo constrangimento, mas entre nós imperava tranquilidade efetiva e espontânea. Prosseguíamos com as melhores notas de calma quando nos acercamos do Campo Santo. Estranha surpresa empolgou-me de súbito. Nenhum dos meus companheiros, exceção de Dimas, que fazia visível esforço para sossegar a si mesmo, exteriorizou qualquer emoção diante do quadro que víamos, mas não pude sofrear o espanto que me tomou o coração. As grades da necrópole estavam cheias de gente de esfera invisível, em gritaria ensurdecedora. Verdadeira concentração de vagabundos sem corpo físico apinhava-se à porta. Endereçavam ditérios e piadas a longa fila de amigos do morto. No entanto, ao perceberem a nossa presença, mostraram caratonhas de enfado, e um deles, mais decidido depois de fitarmos com desapontamento, bradou aos demais: "Não adianta, é protegido." Vejam só, eles reconhecem logo, né? Eles iam fazer o assédio ali, né? Iam começar a fazer uma influência, mas quando viram a equipe superior, que eles se fizeram ver, né? Aparecer, eles logo viram, né? Não adianta, é protegido. Quiçá que tenhamos sempre ter essa proteção, né, meus amados? Que coisa bem abençoada, né? Vamos lá. Voltei-me preocupado e indaguei o padre Hipólito o que significava tudo aquilo. O ex-sacerdote não se fez de rogado. Nossa função, acompanhando os despojos, esclareceu ele afavelmente, não se verifica apenas no sentido de exercitar o desencarnado para os movimentos iniciais da libertação. Destina-se também à sua defesa. Nos cemitérios costumam congregar-se compacta fileira de malfeitores, atacando vísceras cadavéricas, para subtrair-lhes resíduos vitais. Isso é muito comum. Eles vão ali no cadáver para sugar as energias que ainda estão ali, né? Que ainda não se decomporam totalmente, né? Porque as energias ficam pairadas em volta, né? do cadáver. Então eles aproveitam isso aí para respirar aquilo tudo né? E sentir, para terem força, né? Ante a estranheza, Hipólito considerou: não é para admirar. O Evangelho, descrevendo o encontro de Jesus com endemoniados, refere-se a espíritos perturbados que habitam entre os sepulcros. Reconhecendo minha inexperiência no trato com a matéria religiosa, Hipólito continuou: como você não ignora, as igrejas dogmáticas da crosta terrena possuem erradas noções acerca do diabo. Mas, inegavelmente, os diabos existem. Somos nós mesmos, quando desviados dos divinos desígnios, pervertemos o coração e a inteligência na satisfação de criminosos caprichos. Olha só, que parágrafo bem interessante esse, né? Nós mesmos, né? Quando desviados dos divinos desígnios em qualquer situação, né? Quando nos desviamos desses desígnios, né? Abrimos campo exatamente para as trevas, vamos dizer assim, né? Oh, mas que paisagem repugnante, exclamei, surpreendido, interrompendo a instrutiva explanação. É verdade, concordou o interlocutor. É quadro deveras ascoroso.
Todavia é reflexo do mundo, onde também nós nem sempre fomos leais filhos de Deus. A observação me satisfez integralmente. Entramos. Logo após, ante meus olhos atônitos, Jerônimo inclinou-se piedosamente sobre o cadáver no ataúde momentaneamente aberto antes da imumação. E, através de passos magnéticos longitudinais, extraiu todos os resíduos de vitalidade, dispersando-os em seguida na atmosfera comum, através de processo indescritível na linguagem humana por inexistência de comparações analógicas, para que inescrupulosas entidades inferiores não se apropriassem desse. Completada a curiosa operação, tive minha atenção voltada para gemidos lacinantes emitidos das ondas diversas daquela moradia respeitável, agora semelhante a vasto necrotério de almas. Jerônimo entrava em conversação com vários colegas, enquanto a maioria dos companheiros encarnados, em obediência à tradição, atiravam a clássica pazinha de cal ou poeira sobre o envoltório entregue à profunda cova. Impressionado com os soluços que ouvia em seu pulco próximo, fui irresistivelmente levado a fazer uma observação direta. Sentada sobre a terra fofa e infeliz mulher desencarnada, aparentando 36 anos, aproximadamente, mergulhava a cabeça nas mãos, lastimando-se em tom comovedor. Compadecido, toquei-lhe a espáduas e interroguei. Que sente, minha irmã? Que sinto? Gritou ela, fixando em mim grandes olhos de louca. Não sabe? Ó Senhor, chama-me irmã. Quem sabe me auxiliará para que minha consciência torne a si mesma? Se é possível, ajude-me por piedade. Não sei diferenciar o real do ilusório. Conduziram-me à casa de saúde e entrei nesse pesadelo que o senhor está vendo. Tentava erguer-se debalde e implorava estendendo as mãos. Cavalheiro, preciso regressar. Conduza-me, por favor, à minha residência. Preciso retornar ao meu esposo e ao meu filhinho. Se esse pesadelo se prolongar, sou capaz de morrer. Acorde-me, acorde-me. Pobre criatura, exclamei, distraído de toda a curiosidade em face da compaixão que o triste quadro provocava. Ignora que seu corpo voltou ao leito de cinzas. Não poderá ser útil ao esposo e ao filhinho em semelhantes condições de desespero. Olhou-me angustiada como a desfazer-se em ataque de revolta inútil, mas antes que explodisse em rugidos de dor, acrescentei. Já orou, minha amiga? Já se lembrou da providência divina? Quero um médico depressa, só ouço padres, bradou irritadiça. Não posso morrer. Despertem-me, despertem-me. Jesus é nosso médico infalível, tornei, e indico-lhe a oração como remédio providencial para que ele assista e cure. A infeliz, entretanto, parecia distanciada de qualquer noção de espiritualidade, tentando agarrar-me com as mãos cheias de manchas estranhas, embora não me alcançasse, gritou estentoricamente. Chame meu marido, não suporto mais, estou apodrecendo, oh, quem me despertará? De fúria aflita, passou ao choro humilde, ferindo minha sensibilidade. Compreendi então que a desventurada sentia todos os fenômenos da decomposição cadavérica. Examinando-a detidamente, reparei que o fio singular, sem a luz prateada que o caracterizava em Dimas, pendia-lhe da cabeça, penetrando o chão adentro. E exortá-la de novo, recordando-lhe os recursos sublimes da prece, quando de mim se aproximou simpática figura de trabalhador, informando-me com espontânea bondade. Meu amigo, não se aflija. A advertência não me soou bem aos ouvidos. Como não me preocupar-me diante de infortunada mulher que se declarava esposa e mãe? Como não tentar arrancá-la a perigosa ilusão? Não seria justo consolá-la e esclarecê-la? Não contive a série de interrogações que me afloraram do raciocínio à boca. Longe de um interpelado perturbar-se, respondeu-me tranquilamente. Compreendo-lhe a estranheza. Deve ser a primeira vez que frequento um cemitério como esse.
falta de experiência. Quanto a mim, sou do posto de assistência espiritual à necrópole. Desarmado pela serenidade do interlocutor, renovei a primeira atitude. Eu reconheci que o local, não obstante repleto de entidades vagabundas, não estava desprovido de servidores do bem. Somos 4 companheiros apenas, prosseguiu o informante, e em verdade não podemos atender a todas as necessidades aparentes do serviço. Creia, porém, que zelamos pela solução de todos os problemas fundamentais. Apesar de nosso cuidado, não podemos todavia esquecer o imperativo do sofrimento benéfico para todos aqueles que vêm dar até aqui e após deliberado desprezo pelos sublimes patrimônios da vida humana. Atingi o sentido oculto das explicações. O cooperador queria dizer, naturalmente, que a presença ali de malfeitores e ossosos desencarnados se justificava em face do grande número de ossosos e malfeitores que se afastam diariamente da crosta da terra. Era o similibus em ação, cumprindo-se os ditames da lei do progresso, castigando-se e flagelando-se mutuamente, alcançariam os desviados a noção do verdadeiro caminho salvador. Fitei a infeliz e expus meu propósito de auxiliar. É inútil, esclareceu o prestimoso guarda, equilibrado nos conhecimentos de justiça e seguro na prática pelo convívio diário com a dor. Nossa desventurada irmã permanece sob alta desordem emocional, completamente louca. Viveu 30 e poucos anos na carne, absolutamente distraída dos problemas espirituais que nos dizem respeito. Gozou a sociedade na taça da vida física. Após feliz casamento, realizado sem qualquer preparo de ordem moral, contraiu gravidez, situação essa que lhe mereceu menosprezo integral. Comparava o fenômeno orgânico em que se encontrava a ocorrências comuns, e acentuando extravagâncias por demonstrar falsa superioridade, precipitou-se em condições fatais. Chamado ao testemunho edificante da abelha operosa na colmeia do lar, preferiu a posição da borboleta volúvel, sequiosa de novidades efêmeras. O resultado foi funesto. Findo o parto difícil, sobrevieram infecções e febre maligna, aniquilando-lhe o organismo. Soubemos que nos últimos instantes os vagidos do filho tenro despertaram-lhe o instinto de mãe e a infortunada combateu ferozmente com a morte. Mas foi tarde. Jungida aos despósitos por conveniência dela própria, tem primado aqui pelas inconformação. Vários amigos visitadores em custosa tarefa de benefício aos recém-desencarnados têm vindo à necrópole, tentando libertá-la. A pobrezinha, porém, após atravessar a existência de sólido materialismo, não sabe assumir a menor atitude favorável ao estado receptivo do auxílio superior. Exige que o cadáver se reavive e supõe-se em atroz pesadelo, quando nada mais faz senão agravar a desesperação. Os benfeitores, desse modo, inclinam-se à espera da manifestação de melhores íntimas, porque seria perigoso forçar a libertação pela probabilidade de entregar-se a infeliz aos malfeitores desencarnados. Indiquei, porém, um laço fluídico que ligava ao envoltório sepulto e observei. Vê-se, entretanto, que a mísera experimenta a desintegração do corpo grosseiro em terríveis tormentos, conservando a impressão de ligamento com a matéria putréfata. Não teremos recurso para aliviá-la? Tomei a atitude espontânea de quem desejava tentar a medida libertadora e perguntei: quem sabe chegou o momento? Não será razoável cortar o grilhão? Que diz? Objetou o surpreso interlocutor. Não pode ser. Temos ordens. Por que tamanha exigência insistir? Se desatássemos a algema benéfica, ela regressaria intempestiva à residência abandonada, como possessa de revolta a destruir o que encontrasse.
não tem direito como mãe fiel ao dever de flagelar com a sua paixão desvairada o corpinho terro do filho pequenino. E como esposa desatenta às obrigações, não pode perturbar o serviço de recomposição psíquica do companheiro honesto que lhe ofereceu no mundo o que possuía de melhor. É da lei natural que o lavrador colha de conformidade com a semeadura, quando acalmar as paixões vulcânicas que lhe consomem a alma. Quando humilhar o coração voluntarioso, de modo a respeitar a paz dos entes amados que deixou no mundo. Então será libertada e dormirá sono reparador em instante de paz que nunca falta ao necessitado reconhecido as bênçãos de Deus. A lição era dura, mas lógica. A infortunada criatura alheia à nossa conversação prosseguia gritando, qual demente hospitalizada em prisão dolorosa. Tentei ampliar as minhas observações, mas o servidor chamou-me a outras zonas, de onde partiam gemidos estridentes. São vários infelizes na vigília da loucura, disse calmo. E designando um velhote desencarnado de cócora sobre a própria campa, acrescentou: venha e escute-o. Acompanhando meu novo amigo, reparei que o sofredor mantinha-se igualmente em ligação com o mundo. Ai, meu Deus, dizia, quem me guardará o dinheiro? Quem me guardará o dinheiro? Observando-nos a aproximação, rogava súplice. Quem são? Querem roubar-me? Socorram-me, socorram-me. Debalde, enderecei-lhe palavras de encorajamento e consolação. Não houve, informou o sentinela obsequioso. A mente dele está cheia das imagens de moedas, letras, cédulas e cifrões. Vai demorar-se bastante na presente situação. E como vê, não podemos, em sã consciência, facilitar-lhe a retirada, porque iria castigar-se os herdeiros surgi-los diariamente, porque não pudesse dissimular o espanto que me tomava o coração, o servidor otimista assentou. Não há motivo para tamanho assombro. Estamos diante de infelizes aos quais não falece proteção e esperança, porquanto outros existem, tão acentuadamente furiosos e perversos, que do fundo escuro do sepulcro se precipitam nos tenebrosos desempenhadeiros das esferas subcrostais, tal estado deplorável de suas consciências atraída para as trevas pesadas. E esse exemplo nós temos no Abismo que nós lemos, né, há uns capítulos passados, né? Aquelas entidades todas atoladas naquele lugar e ainda mais comandadas por outras entidades mais danadas ali que mantinham eles, né, como se fossem algemados naquele lodaçal, né? Vamos ver, esse capítulo está sendo assim de um esclarecimento, né, muito profundo que a gente tem que se ater bastante para evoluir cada vez mais, principalmente nós que abraçamos essa doutrina de amor, que temos o Mestre Jesus, né, a nos acompanhar, a nos dirigir, a nos nortear, né, meus amados? Mas vamos continuar nessa leitura. Sem fugir ao padrão de tranquilidade do colaborador cônscio do serviço a realizar, acrescentou: segundo concluímos, se há alegria para todos os gostos, há também sofrimento para todos os necessitados. Neste instante, Jerônimo chamou a Portos, agradeceu ao amável informante, profundamente emocionado pelo que via, e despedi-me, incontinente. Esvaziara-se de companheiros encarnados à necrópole, e o próprio coveiro dirigia-se à saída. Foi comovente o adeus entre Dimas e a genitora, que prometeu visitá-lo sempre que possível. Após os agradecimentos mútuos e recíprocos, votos de paz, sentimos enfim em condições de partir por nossa vez. Antes, porém, minha curiosidade inquiridora desejava entrar em ação como se sentiria Dimas agora. Não seria interessante consultar as opiniões e os informes? Testemunho valioso poderia fornecer-me
para qualquer eventualidade futura de esclarecer a outrem. E minha esfera pessoal de observação não puder acolher pormenores, uma vez que a morte me surpreender em absoluto alinhamento das teses da vida eterna, e no derradeiro transe carnal minha inconsciência fora completa. Nosso dirigente percebeu meu propósito e falou bem-humorado: pode perguntar a Dimos o que você deseja saber. Manifestei-me reconhecimento, enquanto recém-liberto aquecia bondoso aos meus desejos. Sente ainda os fenômenos da dor física? Comecei. Guardo integral a impressão do corpo que acabei de deixar, respondeu delicadamente. Noto, porém, que ao desejar permanecer ao lado dos meus e continuar onde sempre estive durante muitos anos, volto a experimentar os padecimentos que sofri. Entretanto, ao conformar-me com os superiores desígnios, sinto-me logo mais leve e reconfortado. Apesar da reduzida fração de tempo em que me vejo desperto, já pude fazer semelhante observação. E os 5 sentidos? Tenho-os em função perfeita. Sente fome? Chego a notar o estômago vazio e ficaria satisfeito se recebesse algo de comer. Mas esse desejo não é incômodo ou torturante. E sede? Sim, embora não sofra por isso. Ia continuar o curioso inquérito, mas Jerônimo sorridente desarmou minha pesquisa asseverando: você pode intensificar o relatório das impressões quanto deseje. Interessado em colaborar na criação da técnica descritiva da morte, certo, porém, de que não se verificam 2 desencarnações rigorosamente iguais. O plano impressivo depende da posição espiritual de cada um. Sorrimos todos ante os meus impulsos juvenis de saber, e amparando Dimas carinhosamente, efetuamos satisfeitos a viagem de volta. Assim, meus amados, encerramos o capítulo 15. Agradecida por mais esses momentos de reflexões, né? Que vão ficar muito firmes, né? No nosso coração, todo esse estudo do desencarne de Dimas, né? Então eu agradeço aos irmãos e peço, né, que continue assistindo o nosso canal do Grupo Espírita Francisco Xavier, sempre dando um like, né? E assim, queridos, até a próxima. Que Jesus nos abençoe. Beijo no coração.